O Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, da cidade de Praia Grande, Santa Catarina, apresenta o programa Na Vinha com Jesus. Nesta primeira obra escolhida, abordaremos o livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Neste programa abordaremos o capítulo 5, Com Amor. E, sobre tudo isso, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Muito bem, começamos então os nossos estudos citando Emmanuel, que diz: todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sob tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Iniciamos os nossos comentários do grupo de estudos Vinha de Luz, lembrando então que nesta primeira passagem, Emmanuel nos chama para a coragem, para a vontade e para a iniciativa. Lembrando que no Evangelho do Mestre Jesus, ele orienta a cada um de nós que é a ação que traz a transformação. Proferindo estas belas palavras, ele nos mostra um caminho a trilhar. Lembrando também que o Evangelho sempre traz as expressões batei e vos abrirá, buscai e achareis, pedi e obtereis. Meus amigos, o trabalho é, então, ao lado da oração, que é muito importante lembrarmos, o mais eficiente antídoto contra o mal, porque conquista valores incalculáveis, com os quais o espírito corrige as imperfeições e disciplina a própria vontade. O trabalho não se restringe, obviamente, apenas aos esforços de ordem física e material, pois abrange a atividade intelectual que objetiva as manifestações da cultura, do conhecimento, da arte e também da ciência. É por esse motivo, então, Martinha, que os bons espíritos ensinam que devemos aprender a discernir a respeito do que efetivamente seja necessário e o que seja supérfluo para a nossa existência. Trata-se, na verdade, de um poderoso desafio, considerando o utilitarismo e o consumismo presentes na nossa sociedade moderna. Assim, o espírito, para evoluir, necessita dos instrumentos da disciplina e da ordem, que lhe direcionam as energias para o caminho estreito do dever, impulsionando-o ao aperfeiçoamento das linhas brutas da ignorância. Pois é, Regina, ignorância. Nós podemos ver que a ignorância, sob todos os aspectos, é sempre um entrave a quaisquer movimentos evolutivos. Mas como superá-la? Através do conhecimento que nos vem dos estudos, obviamente. Por isso, a doutrina espírita é tão exigente, pois que é disciplinadora nesse sentido, colocando os estudos como base essencial, sem a qual não estaremos aptos a bem dirigir nossos passos a caminho da perfeição relativa, perfeição que podemos alcançar ainda na esfera material. Muito bem, amigos. Lembrando que tudo foi disposto pelo amor do nosso Pai para o bem de seus filhos, nós. Desde as mais elementares providências, então para a manutenção da vida orgânica e a perpetuação também da espécie, até a outorga ao homem da faculdade do livre-arbítrio, que dá ao indivíduo o mérito da conquista, consciente da felicidade pela prática voluntária do bem e a livre busca da verdade. Eu gostaria de contribuir, amigos, dizendo que, como Paulo citou, que a doutrina espírita ela é tão exigente e disciplinadora, nós sabemos que essa exigência e essa disciplina é para aquele que quer,
É aquele que tem vontade, é aquele que quer estudar e aprender e fazer a diferença na sua vida. Também voltando ao capítulo 5, com amor, Emmanuel nos diz: toda preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isso é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é amor sublime. Então, Regina, nos nossos comentários, podemos perceber que Emmanuel nos orienta para a preparação necessária neste capítulo da resistência para a nossa ascensão. Porque a felicidade futura se encontra estritamente na dependência das ações realizadas no presente. E sendo assim, é importante viver o momento atual, consciente de que esta vivência nos trará consequências na vida futura. Para tanto, meus amigos e ouvintes, é necessário a aquisição de bens imperecíveis, representados então pelo tesouro do conhecimento e da moral. Pois é, Martinha, você está falando justamente da semeadura, né? Semeamos hoje para colher no futuro. E nós bem sabemos ser esta uma tarefa árdua de investimento contínuo, mas com certeza de garantia da felicidade duradoura no presente e também no futuro, em ambos os planos da vida. A chave da felicidade se revela, segundo o Espiritismo, na prática do bem, no qual se é possível exercitar a caridade. Tal prática deve ter como fundamento as lições do Evangelho. E amigos, já que falamos sobre a caridade, permitam-me trazer aqui o capítulo 13, item 12 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Nós temos aqui então um chamado muito instrutivo para o nosso estudo, conforme segue. A caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem a caridade não existem as outras virtudes. Sem a caridade não há esperar melhor sorte, não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, pois a fé não é mais do que pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. Regina, que essa passagem do Evangelho fique aí nos nossos corações, porque é muito bonita e é de grande reflexão. Voltando então ao capítulo 5, com o amor, temos a seguinte fala de Emmanuel: a nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que as entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. Pois então, Martinha, você acaba de citar de Emmanuel essa túnica da perfeição espiritual. Isso me faz lembrar Paulo de Tarso, que nos chama a atenção para as virtudes que devemos reforçar. Ele nos faz um chamado para que sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e da caridade, porque precisamos aprimorar dia a dia as questões relativas aos conhecimentos, aos estudos, as melhorias íntimas de toda ordem, enfim, as escolhas mais acertadas. Sim, Paulo de Tarso está nos informando que é preciso buscar no ser todos os valores íntegros para o desenvolvimento de um caráter reto e inequívoco. Tendo a convicção acerca da nobreza de tais valores profundamente que são necessários para executarmos nossos papéis sociais baseados na solidariedade, na fraternidade e na atenção que devemos oferecer ao próximo diariamente. Sim, Regina, isso mesmo. Esta couraça que Paulo de Tarso então nos cita, ela é necessária. A túnica da perfeição. Só a vestiremos, então, à medida em que compreendermos que a ação é indispensável, que precisamos aparelhar o coração de infinito entendimento fraterno para atendermos
ao ofício em que nos empenhamos. Pois é, Martinha, você cita a túnica da perfeição, eu complementaria, com túnica da perfeição moral. Paulo, a convicção, o entusiasmo da fé bastam para começar honrosamente, mas para continuar o serviço e então vestirmos essa túnica da perfeição moral, precisamos então ter o êxito do trabalho, e ninguém poderá prescindir da caridade resignada, benévola e invencível. Voltamos então, amigos, à fala de Emmanuel. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como o amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Pois bem, Regina, passamos então aos nossos comentários. Vejamos. Todos esses ensinamentos que podemos obter através dos estudos regulares provenientes dos bancos escolares são importantes, sem dúvida. Pavimentam, por assim dizer, a nossa caminhada para lá na frente nos depararmos com necessidades igualmente importantes, quais sejam: querer conhecer os reais entendimentos do que seja a vida e suas necessidades mais profundas. Amigos, sem uma cultura bem alicerçada, sem a habilidade para discernirmos o bem do mal, sem a percepção da história humana, a caminhada evolutiva da humanidade, seus erros e seus acertos, certamente nem ao menos teremos o despertar de outras necessidades que as meramente materiais, durante essa nossa breve passagem pela vida terrena. Regina, é verdade. Podemos constatar a importância da cultura, da disciplina, dos aprendizados sistemáticos, olhando, por exemplo, para a trajetória do próprio Paulo de Tarso, que, dispondo de vastos conhecimentos, precisou tão somente ser despertado a fim de reorientar, de redirecionar suas potencialidades, pois que o suporte, os conhecimentos sobre o certo e o errado, ele já os trazia em si. E lembrando então, meus amigos, que Emmanuel nos alerta que, todavia, o amor é a raiz eterna. Por que ele nos diz isso? Ele aguça nossa mente ao nos perguntar: mas como amaremos no serviço diário? Dadas as circunstâncias de Paulo de Tarso, amar o perseguidor, respeitar a autoridade que tinha o poder, mas manipulava os fracos, tolerar a ignorância que fazia os seus sofrerem? E ainda falar, meus amigos, com o amor do Cristo, amar o Cristo? Pois é, devemos lembrar que Paulo de Tarso tinha a asa do conhecimento bem estruturada, mas a do amor estava em desequilíbrio, pendendo fortemente para baixo, para este desequilíbrio. Então, a sua cegueira para o mundo externo às portas de Damasco, quando o mestre o convoca, o fizeram despertar. As palavras de Jesus despertaram as verdades que sempre estiveram em seu mundo íntimo, aquela centelha divina adormecida em sua consciência e que então veio à tona. Reorientado e agora com a direção certa e segura, seus pensamentos e ações passam a ter um novo roteiro, um voo plano, estável e com novos propósitos, promovendo um salto decisivo e absolutamente oposto para a sua própria evolução. Percebamos, amigos ouvintes, que Emmanuel nos indica um caminho, quando nos diz que a renovação no Espírito do Senhor e compreensão dos nossos semelhantes é o amor a se enraizar em nossos corações. O que me faz lembrar da música Amor Imenso, do compositor baiano Nando Cordel, quando num trecho ele diz: vamos deixar o amor enramar essa terra. E finalizando o capítulo 5 com amor, do livro Vinha de Luz de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, temos: auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça.
Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama compreende, e quem compreende trabalha pelo mundo melhor. Amar sempre, então, Regina. Vamos aos nossos comentários do grupo de estudos, lembrando sempre do amado Mestre Jesus, que sabia e sabe que o mundo está repleto de espíritos endividados perante a lei do nosso Pai. E ele, então, o divino amigo de nossas vidas, não poderia invalidar as decisões da justiça divina para o reajustamento de todos nós, devedores de toda a ordem. Pois é, Martinha, compreendendo as nossas fragilidades e também nos conhecendo intimamente, Jesus sabia ser possível a criatura vencer a cada passo, progredindo para atingir o legítimo amor, se o seguisse, se o amasse como ele nos ama. E Jesus assim o fez, oferecendo-nos, nos recessos de nossas almas, a necessária luz, nos beneficiando a todos, sem distinções, convicto de que o seu extremo sacrifício coroaria a sua grande obra. E foi o seu infinito amor que deixou registrado em cada ser. Ofertou o amor do Pai para toda a humanidade. E este, o Pai de amor, nos concedeu a vida. Assim estava posta a lição. O Mestre veio ao mundo por nós, por amor. Por isso, meus amigos, vamos ouvir o amor. Porque quando Emmanuel nos alerta para que ouçamos a sugestão do amor, está nos dizendo, nos oferecendo, nos fazendo lembrar que estamos imersos neste amor, que somos essa centelha divina, o amor, mas que dependerá somente de nós o despertar. E para isso, precisamos nos entregar a esse amor de caridade, transformando-nos para então transferirmos esse amor, para semearmos em vidas, em nossas vidas e também nas vidas de nossos irmãos.